semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Posso ouvir glória? Muito bem estender aí, tá, irmãos? Eu sei que está frio, está chuvoso, mas nós estamos na casa do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, eu gostaria de dar um pouco da atenção de vocês. Empreste um pouquinho dos seus ouvidos. Deus tem algo para falar nos nossos corações. Eu, antes de entrar propriamente dito no assunto das 7 cartas do Apocalipse, eu gostaria de falar um pouco sobre os bastidores do Apocalipse. Eu queria trazer a vocês a introdução acerca desse livro tão enigmático, acerca de um livro que relata o futuro não só da humanidade, mas o futuro da igreja. Todos nós aqui sabemos que o versículo 9 que nós acabamos de ler traz o autor ou a autoria do livro do Apocalipse. Seu nome é João. Não confunda João, o apóstolo, o discípulo, com João o Batista. São 2 pessoas totalmente diferentes. João, quando ele escreve o livro do Apocalipse, o cenário que nós encontramos a igreja, portanto a igreja primitiva, é um cenário de perseguição, um cenário de caos na política de Roma acerca daqueles que professavam e cultuavam ao nome de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para os bastidores do Apocalipse, nós encontramos uma igreja oprimida, nós encontramos uma igreja que está sendo atacada tanto de forma interna quanto de forma externa. Nós encontramos uma igreja que está sofrendo, chorando. Nós vamos encontrar uma igreja perseguida. Todos nós sabemos que havia uma promessa desde Gênesis, ou melhor, desde a eternidade, de que Deus iria separar um povo santo, remido. Ele começa com Israel e se estende até o dia de Pentecostes. Quando nós olhamos para a inauguração da igreja, logo nós identificamos a sua real finalidade. Atos capítulo de número 1, diz a palavra de Deus, que no momento em que Jesus está se despedindo dos discípulos, ele deixa uma recomendação clara e concisa para aquele grupo de pessoas. Ele vai olhar para eles e dizer para eles ficarem em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. E antes que ele passasse a levitar diante deles, ele deixa uma recompensa para aqueles que permanecerem, dizendo para eles que desceria uma virtude que cairia sobre eles, e eles seriam testemunhas, não só em Jerusalém, mas como também na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. É neste momento que nós encontramos uma promessa explícita da igreja de Jesus Cristo. Só que o que chama a atenção é que quando Cristo está na sua despedida, em Atos capítulo 1, Jesus está falando com cerca de 500 pessoas. O apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6, diz que naquele momento em que Cristo está se despedindo, 500 irmãos estão ali diante de Jesus, ouvindo as suas instruções, vendo Jesus se despedindo, mas quando a igreja
para o cenáculo, foram dobrar os joelhos, aguardando a promessa do derramar do Espírito Santo. Interessante que Cristo, quando ele está se despedindo em Atos capítulo 1, ele está no seu corpo ressurreto. Jesus já estava com eles cerca de 40 dias, bebendo mel com eles, comendo peixe com eles, operando milagres, isso depois de ressurreto. Mas o que ninguém esperava é que 10 dias depois da despedida, cerca de 380 pessoas desistiram de esperar. Nós somos denominados pentecostais. Aliás, quem é que é pentecostal? Vamos lá, gente, quem é que é pentecostal? A pergunta que surge é: por que você é pentecostal? Porque você fala em línguas estranhas? Porque de vez em quando você dá um pulinho, assim como eu também dou uns pulinhos? Ou porque gritamos e extravasamos a presença de Deus em voz alta? Se é pentecostal, vai muito mais além do que isso. Se eu sou pentecostal, eu tenho que olhar para a igreja primitiva. E a primeira coisa que essa igreja nos ensina sobre a questão pentecostal é que pentecostal aprende a perseverar, aguardando a promessa daquele que prometeu. Jesus promete para 500 pessoas que eles receberiam a virtude, mas 120 irmãos não arregaram o pé no cenáculo. Eu não sei o que foi fazer as 380 pessoas, eu não sei o que eles fizeram para desistir, mas existe um remanescente que nos ensina: para ser pentecostal é preciso aprender a perseverar, é preciso aguardar a promessa em Jerusalém, porque ele disse: ficai até. O problema é que nós temos uma dificuldade de administrar a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso tempo. Jesus disse: ficai até. O problema é que muitos não aguentaram esperar. Mas em Atos capítulo 2, nós vamos encontrar a inauguração da igreja. E só antes, como motivo de curiosidade, o termo pentecostal veio porque o dia da inauguração da igreja ocorreu na festa do Pentecostes. Mas se ela fosse na festa dos tabernáculos, seria nos tabernáculos. Se o Pentecostes ou a descida do Espírito Santo ocorresse na festa da Páscoa, talvez seríamos chamados de pascuais. Somos pentecostais porque o Espírito Santo escolheu a festa do Pentecostes para descer. E isso tem uma razão. Essa mesma festa do Pentecostes, em Deuteronômio capítulo 16, quando ela foi instituída, ela era chamada de primícia. Essa mesma festa denominada Pentecostes no Novo Testamento era chamada de primícias. E por que primícias? Se você examinar a etimologia da palavra primícia, quer dizer primeiras coisas. Ou seja, eles que eram um povo agrícola, Israel, para quem não sabe, a economia vinha da agricultura, e quando Deus queria punir Israel, Deus não fazia chuva cair, não fazia a lavoura prosperar. Era como se Deus olhasse para aquele povo e dissesse: eu vou tocar na segurança de vocês, já que vocês não prestam atenção naquilo que está escrito na minha palavra, eu vou cerrar os céus, não vou cair o orvalho, eu vou mandar praga de gafanhoto. Era uma forma de Deus punir Israel. De que forma? Tocando na segurança deles. Então Israel é uma nação agrícola. Tudo que a economia do país, ou a economia do país girava, era em torno da agricultura, em torno daquilo que eles colhiam da terra. E quando Deus a instituiu, a festa das primícias, Deus é bem claro: ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. E isso é um ato simbólico. Por quê? Porque quando aquele povo iria ao local denominado por Deus para a adoração, eles entregavam as primícias da terra, o cereal, o trigo, tudo aquilo que eles escolhiam, e Deus decidia abençoar aquele povo, enviando a nuvem de glória, aquilo que nós chamamos de Shekinah, a habitação de Deus no meio do tabernáculo. Era a forma de Deus se manifestar. Só que em Atos capítulo 2, essa mesma festa ganha uma nova nomenclatura: Pentecostes, que quer dizer 50º, ou seja, aquela festa de Atos 2
A festa do Pentecostes ocorreu 50 dias depois da Páscoa. E foi no começo da Páscoa que Jesus foi crucificado. Ele ressuscita no terceiro dia, passa 40 dias com aqueles 500 homens. Faltava 10 dias para o Pentecostes. Ele disse: vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês sereis minhas testemunhas. Faltava 10 dias. 10 dias depois, 380 pessoas desistiram. Mas os 120 que ficaram não tinha cereal, não tinha trigo, não tinha plantio na terra. Eles tinham coração, eles tinham alma, eles tinham desejo. Gente, quando há uma entrega de coração, quando há uma disponibilidade de se entregar àquele que é o dono da promessa, Jesus, ele manifesta a sua presença por intermédio do Espírito. É por isso que você vai ver lá em Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo que pousavam, literalmente bolas de fogo caíam na cabeça deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas perceba uma coisa: para o vento se mexer, para o vento soprar, a Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo. Estou pregando Apocalipse. Reunidos no mesmo. Percebeu que eles estavam reunidos no mesmo lugar? Enquanto tinham uns que estavam saindo pela lateral, outros ficavam no mesmo lugar. Sabe como é que nasceu a igreja? Unida. Vou fazer uma pergunta de novo. Tem alguém aqui pentecostal? Pegue na mão de alguém e diga assim para ele: olha, só iremos crescer como igreja se andarmos de mãos dadas. Diga para ele: reunidos no mesmo lugar. Estar reunidos no mesmo lugar e andar na mesma visão, na mesma ideia, no mesmo país. Você pode pensar diferente de mim, mas as nossas diferenças irão desaparecer quando a maior necessidade da igreja é levantar quem está caído, é segurar na mão de quem está prostrado, é ajudar quem precisa dessa igreja. Cadê os pentecostais? Interessante, pastores. Reunidos no mesmo lugar e assentados. Eles não foram batizados de pé. Eles não foram batizados se movimentando. Eles foram batizados, cada um estava sentado no seu devido lugar. A lei da física diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Esse banco que você está sentado só cabe você. Não cabe 2 pessoas nesse banco. Sabe qual é o nome disso? Sabe qual é o nome disso tudo? Organização. Olha como é que a igreja nasce: reunidos no mesmo lugar e organizados. Sabe qual é o resultado disso? 3.000 almas se convertem a Cristo. Alguns dias depois, sabe qual é o resultado disso? Atos capítulo 4, a igreja vai crescer mais 4.000 almas. Já não eram mais 120, agora são 7.120 pessoas que estão debaixo da doutrina dos apóstolos. E sabe como é que se baseava a doutrina dos apóstolos? Comunhão, partir do pão e oração. Se você pegar a sua Bíblia aí e abrir ela em Atos 2,47, o texto vai dizer o seguinte: que eles caíram na graça de todo o povo. Isso aqui é carisma. Ninguém chega perto de gente carrancuda, gente. Ninguém quer ficar perto de alguém que fica cuspindo fogo. Eles caíram na graça de todo o povo. E a Bíblia diz que o Senhor acrescentava todos os dias aqueles a qual ele devia salvar. Se tivesse culto de manhã, Jesus salvava. Se tivesse culto à tarde, Jesus salvava. Culto à noite, Jesus salvava. Culto de madrugada, Jesus salvava. Culto de criança, Jesus salvava. Porque eles estavam reunidos e organizados depois de ficarem embriagados. Percebeu a diferença? Diga para quem está perto de você: sentado, depois embriagado. Primeiro você aprende, depois você fica em pé para ensinar. Escute uma coisa, gente.
O diabo não fica contente, o diabo não fica feliz com o crescimento da igreja. Aleluia! Todo crescimento requer problemas. Se você acha que você vai crescer isento de problemas, você está no lugar errado. Aleluia! Atos capítulo 3, a Bíblia diz que os magistrados, a autoridade romana e judaica, fica descontente com o crescimento dos cristãos. Atos capítulo 4, Pedro e João são presos. Atos capítulo 5, o diabo muda a tática. Se no capítulo 3 e no capítulo 4 o diabo usa armas externas, Atos capítulo 5 o diabo vai usar a arma interna. E qual é a arma interna? A mentira. Eu não sei se você já leu em Atos capítulo 4 que Barnabé era um homem rico, poderoso, tinha posses, ele era próspero, tinha propriedades. E a Bíblia diz que todos vendiam e entregavam valor aos pés dos. A Bíblia diz que Barnabé, ele vai pegar tudo que ele tem, todas as posses, vender, trazer o dinheiro e entregar para a igreja, que era um povo carente, era um povo necessitado. O Império Romano confiscava os bens daqueles que declaravam a sua fé em Cristo Jesus. Porquanto eles vendiam as propriedades, os apóstolos pegavam os valores e distribuíam, ou então compravam alimentos para distribuir entre os irmãos. E quando Barnabé teve esse ato altruísta, a Bíblia diz que um casal cresceu os olhos nos aplausos que Barnabé recebeu. Ananias e Safira olharam para aquela atitude de Barnabé e pela fama que ele adquiriu sem pedir, chegaram em casa, entraram no acordo, venderam uma propriedade, venderam a metade da propriedade e entregou o valor dela como se fosse o valor total aos pés do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo não se deixa ser enganado. A maior necessidade da igreja às vezes não é nem cantar, é buscar em Deus um discernimento espiritual. Pedro olha para o casal porque ele disse ao Espírito Santo, os dois caem mortos. Atos capítulo 6, o diabo tenta agora tirar a atenção da direção da igreja, porque vai ter uma confusão. As esposas dos gentios estavam sendo vítimas de uma acepção de pessoas pelas esposas dos judeus, porque na hora da distribuição dos alimentos, as esposas de quem morava em Israel eram mais favorecidas em detrimento das esposas dos judeus que vinham de fora. E essa plenitude de problemas vai fazer com que os apóstolos parem a pregação da palavra e escolham 7 homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, de entendimento, porque eles entendiam que a palavra não poderia deixar de ser pregada. O diabo estava tentando tirar a atenção de quem estava no altar, e Deus deu discernimento espiritual para os apóstolos, escolheram os diáconos, e a palavra não poderia deixar de ser pregada. Atos capítulo 7, o diabo agora pega um homem chamado Estevão, e Estevão era tão cheio do Espírito Santo, o rosto dele brilhava, ninguém conseguia parar a sabedoria daquele homem. O primeiro pega a pedra, você conhece a história, começa a tacar pedra de Estevão. Estevão olha para os céus estão abertos, Jesus está em pé, do lado direito de Deus no trono. Ele vai olhar para aquele ser, para aquele homem e vai dizer: perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. Estevão cai morto. Atos capítulo 8, a igreja começa a sair, porque veja bem, se tem uma coisa que Deus é especialista em fazer, é mexer com águas que estão paradas. De que forma? Jesus diz: ficai em Jerusalém até. Depois que eles deveriam receber o poder, eles deveriam sair. Mas eles ficam em Jerusalém concentrados com poder. Em Atos 3. Eles ficam em Jerusalém concentrados com poder. Em Atos 4. Eles ficam concentrados com poder em Atos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. E Jesus vai colocando provas, perseguições, dor, lágrima, para ver se a igreja sai do comodismo. Eu fico preocupado, pastores, quando a minha vida está no mar de calmaria. Porque calmo demais é sinônimo de problema. Jesus não quer ver você parado. Atos capítulo 9, vocês conhecem a história.
Paulo, que consentiu na morte de Estevão, agora começa a perseguir os cristãos, não em Israel, mas agora em Damasco, capital da Síria. Então você vai perceber que a igreja já saiu de Jerusalém, rompeu as fronteiras, mas foi preciso alguém derramar sangue para a igreja se mexer. A Bíblia começa a destacar o ministério de Paulo, só que dentre os 12, um deles ainda estava vivo, seu nome, João. Todos os outros 11 apóstolos já haviam sido mortos a partir de Atos capítulo 12. Todos eles tiveram uma forma cruel de morte, mas um ficou vivo. Eu me lembro, há um texto bíblico, quando Jesus, pastores, está chamando os discípulos e entregando nas mãos dele missões, locais para que eles pudessem ir de 2 em 2, pregar o Evangelho. O apóstolo Pedro interrompe Jesus e pergunta para Jesus: o que será dele? Apontando para João. Jesus olha para Pedro e diz o seguinte: o que importa é você fazer o que eu mando. Quanto a João, eu tenho algo para ele no futuro. Jesus estava dizendo que no futuro algo estava sendo revelado, seria revelado ao apóstolo João. Pedro foi crucificado numa cruz de cabeça para baixo, mas João ficou vivo. Só para você ter uma ideia, a partir de Atos capítulo 12, o pastor presidente da igreja primitiva era o apóstolo João. O apóstolo João residia na cidade de Éfeso. A igreja estava sendo perseguida nesse momento. É aqui em que o Império Romano, sob a investida do imperador Nero, começa a atacar a igreja. Só para você ter uma ideia, os crentes não podiam cultuar de forma livre como nós. Eles procuravam se esconder e cultuar a Deus nas escondidas. É nesse momento que os cristãos eram caçados como animais, levados para o Coliseu de Roma para ter os seus corpos esquartejados pelos gladiadores diante de uma plateia que clamava por sangue de crente. É nesse momento que o Império Romano buscava os cristãos que estavam cultuando a Jesus. Os seus corpos eram enrolados em pele de animal sangrando, levados às feras, e os leões, os cães silvestres devoravam aqueles crentes vivos, crianças, mulheres, anciãos. Era nesse momento que a igreja passou a ser perseguida, ao ponto daqueles homens colocarem querosene, derramarem querosene sobre aqueles cristãos, atearem fogo, colocaram os seus corpos nas torres do império para iluminar a cidade de Roma à noite. E o imperador perseguia a igreja, e João aguentava firme, porque ele cria, estava debaixo de uma promessa: as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A igreja estava debaixo de promessa. O cristão que serve a Deus, ele precisa entender que ele está no mundo, mas não é do mundo, e por causa de uma fé será perseguido, será caçado, como aqueles crentes. Hoje é muito fácil servir a Cristo, mas naquele tempo era difícil e a igreja estava sendo perseguida. Mas tinha uma palavra: cada crente que o império matava, o Senhor acrescentava todos os dias aquele que havia de se salvar. Se você não entendeu, fica cristã é como a clara de ovo. Quanto mais você bate, mais ele cresce na presença de Deus. É quando surge o cristão, o imperador chamado Domiciano. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. Domiciano era um inimigo mortal da igreja. Ele fez de tudo para parar a igreja, até que um dia ele conseguiu colocar as mãos no apóstolo João. O pastor da igreja agora estava preso dentro de uma masmorra. A intenção de Domiciano, diz a história paralela à Bíblia, era matar João em um ato público em Roma, para que ele servisse de exemplo para que os demais cristãos parassem de cultuar a Jesus Cristo. Ele reúne os seus presidentes, ele reúne a sua tropa, ele reúne todas as autoridades de Roma para o dia da execução do pastor da igreja. Chegou o dia, montado e sentado no seu trono, ele dá ordem para trazer o apóstolo João.
João está maniatado. O pastor João estava com as suas mãos amarradas, com os seus pés amarrados. Os cristãos ali estavam tudo em volta, chorando, porque era o último apóstolo que estava vivo. Diz a história que quando o imperador Domiciano dá a ordem de execução, o corpo de João, ele vai ser lançado dentro de um caldeirão de azeite. Diz a história paralela à Bíblia, que quando o corpo do pastor João toca no azeite que estava borbulhando, milagrosamente o azeite esfria. E o cenário que temos pela descrição dos historiadores é João pulando dentro do caldeirão, dando glória a Deus. Os cristãos ao redor glorificando a Jesus. O imperador não entendia o que estava acontecendo, porque a intenção era de matar aos poucos. Mas quem tem promessa está no caminho da obediência. O inferno pode se levantar, a calúnia pode se levantar, a afronta pode se levantar, mas quem tem promessa viverá no melhor de Deus, ainda estando na sua terra. O imperador se influencia. Então decide pegar o pastor João e lançá-lo numa ilha que a Bíblia chama de Ilha de Patmos. Essa ilha não era uma colônia de férias. Essa ilha não era um paraíso. Essa ilha era destinada a prisioneiros. Essa ilha era destinada a homens que tiveram péssima índole ou péssimo comportamento em Roma. Crimes hediondos cometidos por tais homens eram esses homens lançados naquela ilha. Ali não era uma colônia de férias, porque eles deveriam ir para aquela ilha, pagar pelos seus crimes, mas eles iriam lá para talhar pedras, quebrar pedras, para ajudar no crescimento do império. O cenário que nós estamos vendo é João, 100 anos de idade, cabelo branco, barba branca, seu corpo já não é mais o mesmo, seu físico já não é mais o mesmo, com uma marreta na mão, quebrando pedras na ilha de Patmos. Se eu e você estivesse no lugar do apóstolo João, do pastor João, talvez nós olharíamos para os céus e questionaria a Deus, dizendo: eu dediquei toda a minha vida e eu vou terminar minha vida numa ilha. Se eu estivesse no lugar do apóstolo João, talvez eu diria: o que adiantou ficar contigo quando todos te abandonaram na cruz? Se eu estivesse no lugar do pastor João, talvez eu diria: o que adiantou dedicar a minha vida ao Evangelho, sendo que eu sou obrigado a estar convivendo com pessoas que eu não gostaria de conviver, estar no local onde eu não gostaria de passar o fim do meu ministério. Eu poderia talvez olhar para Jesus e dizer: Jesus, o que me adiantou me dedicar à obra que o Senhor me confiou, e eu tenho que terminar a minha vida com uma ferramenta que não é a minha? Aí é quando ele olha e começa a escrever o Apocalipse. No versículo 9 ele se identifica: eu, João, estava na ilha chamada Patmos, vírgula, por causa da palavra. Ele vai mais ou menos dizendo: eu estou nessa ilha em aflição, por causa da palavra e por causa do testemunho. Escute isso aqui. Se você pegar o termo Apocalipse, dentro do original dele, Apocalipse quer dizer colocar à vista aquilo que está oculto, ou revelar aquilo que está escondido. Se nós olharmos para o capítulo 1, nós vamos encontrar um homem, aproximadamente 100 anos de idade. Seu corpo, seu físico já não era mais o mesmo, com uma marreta na mão quebrando pedras, convivendo com gente que ele não gostaria de estar convivendo, estando no local que ele não gostaria de ter ido para lá. Mas nós estamos olhando para um homem que tem promessas. Jesus, ele tira de cena o apóstolo João e o lança e o isola numa ilha chamada de Patmos. Escute isso aqui, sabe qual é o cenário que eu aprendo? É que há momentos em que Deus irá propor isolamento para falar com você. Foi preciso Jesus tirar João de Éfeso para revelar a ele que ele não revelou para mais ninguém.
colocado num local que nós não gostaríamos de estar. Mas tudo tem um propósito. Deus tirou João do continente e isolou numa ilha. Isso soa familiar? Já aconteceu com você? Já passou por momentos em que você está cercado, mas quando Deus quer falar contigo, Ele tira todo mundo. Aleluia. O céu fica de bronze. Glória a Deus. A voz dele não ecoa mais. Sabe que é esse momento em que Jesus está reservado a maior revelação que Ele tem para dar para a tua história. Sabe o que eu aprendo com isso? Que por causa da palavra e do testemunho viveremos o que não gostaríamos de viver. Por causa da palavra, João teve que ir para onde ele não queria ir. Por causa do testemunho de Jesus Cristo, João teve que conviver com pessoas que ele não gostaria de conviver. Por causa da palavra, haverá momentos que Deus nos colocará em lugares que não gostaríamos de estar. Por causa do testemunho, por causa da palavra, como nós estamos lendo no Apocalipse, nós iremos conviver com pessoas que você não gostaria de conviver. Por causa da palavra, faremos aquilo que não gostaríamos de fazer. Mas por causa da palavra, sabe o que está acontecendo? João teve maturidade espiritual para entender que aquela ilha não era o fim. Ele entendeu que aquela ilha era o momento em que Deus havia reservado para ele. Escute uma coisa, crente: a sua vida não é uma colônia de férias. Você não foi chamado para viver um mar de rosas, mas sabe que as guerras revelam os guerreiros. Jesus escolheu a ilha do medo para revelar a sua glória para João. Se Apocalipse quer dizer pôr à vista aquilo que está em oculto, ou revelar aquilo que está escondido, e João está dizendo que a ilha é uma ilha de aflição, então nós estamos olhando para o Apocalipse e entendendo que a ilha do medo se tornou palco de revelação. Você não entendeu? A Bíblia vai dizer que 12 homens estão dentro de um barco, alto mar, era madrugada. Passou a primeira vigília e Jesus não veio. Segunda vigília e Jesus não veio. Sabe o que João 6 vai dizer? Que eles remavam com dificuldade. Eles usavam o recurso que eles tinham. O que eles tinham de recurso? O braço. E não se vence tempestade usando recurso. A hora do dia era separadas em vigílias durante a noite. A primeira vigília ocorria a partir das 18 horas da tarde. A segunda, a partir das 21 horas. A terceira, a partir da meia-noite. E a quarta vigília, a partir das 3 horas da manhã. Se Jesus mandou eles subirem no barco, isso aconteceu na primeira vigília, portanto, 6 horas da tarde. E Jesus chegou na quarta vigília, por volta das 3 horas da manhã. Eles passaram mais de 9 horas remando com a força no braço. O texto diz que eles pararam de remar e começaram a gritar. Quando eles pararam de gritar, Jesus veio descendo do monte. Tem hora que o soco nunca resolve, minha irmã. Sabe como é que Josué derrubou o muro de Jericó? No grito. Alguém pode olhar e dizer assim para quem gritar: eu não sei você, mas quando eu estou com problema eu grito. Quando eles começaram a gritar, Jesus veio andando por cima das águas. Sabe o que causava medo no barco? Sabe o que balançava o barco? Sabe o que causava pavor no barco? Justamente as ondas que sacolejavam aquele barco. E Jesus veio voando, não, veio andando sobre as águas. Aquilo que causava medo no barco, Jesus começou a colocar debaixo dos seus pés. Você precisa entender que quem acalma o barco, quem acalma o vento é Ele. E aquilo que causa mais medo, na verdade, é aquilo que vai te dar mais força. Porque igreja é um local de gente fraca, se você não sabe. Se você fosse forte, você não estaria aqui numa terça-feira chuvosa. Mas como nós somos fracos e independentes, Paulo vai dizer: olha, eu estou com um espinho na carne, mas Jesus vai dizer: Paulo, fica calmo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Funciona mais ou menos assim: quanto mais fraco, mais dependente; quanto mais fraco, mais fica no gosto dele. A ilha da
Não era melhor Jesus ter livrado João das mãos do imperador? Jesus não seria glorificado se João fosse liberto na cidade de Éfeso, porque tem que colocar ele numa ilha, com uma marreta na mão, quebrando pedra, construindo aquilo que não era dele. Deus maravilhoso, aleluia. Diga para quem está perto de você: Jesus às vezes vai te isolar, vai fazer você fazer algo que você não quer. Imagina para ele por causa da palavra. Diga, é tudo por causa da palavra. Por causa da palavra você vai chorar. Por causa da palavra você vai gemer. Por causa da palavra você vai ter medo. Por causa da palavra você vai sofrer. Por causa da palavra você vai ser injustiçado. Por causa do testemunho você vai estar onde você não queria estar, mas tudo tem um propósito. Mas seria mais fácil Deus falar conosco em dias de glória. Mas por que ele espera lágrima correr no chuveiro? Mas por que Jesus tira todo mundo de perto de nós e deixa nós sozinhos como um carro desgovernado? Escute uma coisa: só saberemos vencer uma guerra se aprendemos a segurar uma espada. Nós precisamos do dia mau para aprender a tomar o remédio certo. Aleluia. Eu vou dizer de novo: nós precisamos do dia mau para aprender a tomar o remédio certo. João estava em aflição na ilha. Quando ele estava em aflição, ele vê que uma mão toca no ombro dele. O texto diz: quando ele vira para ver quem falava com ele, ele vê uma cena linda, cabelo branco como a neve, olhos como chamas de fogo, vestes comprindo, cinto de ouro, pés reluzentes brilhando como o sol do meio-dia, e a voz dele era como a voz de muitas águas. E sabe o que a voz de muitas águas disse para João na ilha de Patmos? Não temas, eu sou o primeiro e o último que foi morto, e eis que estou vivo. O que você vê, João, escreve. Já parou para analisar por que a voz de Cristo na ilha, na vida de João, foi como a voz de muitas águas? A Bíblia está usando uma expressão de figura de linguagem. Já viu como é que é as cataratas do Iguaçu? O som que ecoa quando aquelas águas caem nos rochedos. E João está dizendo: a voz dele é como a voz de muitas águas. Sabe por que a voz dele era como a voz de muitas águas? Era como se Jesus estivesse dizendo para João: João, você está na ilha. Estavam pessoas que você não conseguia estar. Você está vivendo o que você não escolheu. Fui eu que escolhi. Para você saber identificar a minha voz vai ser como a voz de muitas águas. A minha voz é inconfundível, é diferente. A minha voz não falha no caos. A minha voz diz: João, não temas. Era como se Jesus estivesse dizendo: João, não tenha medo. Jesus está dizendo para João: não temas. A voz dele nunca falha, mas a gente precisa entender a sua voz. E o que Jesus estava dizendo para João? Sabe o que Jesus estava dizendo para João? Primeira coisa: João, o que você vê, escreve. Espera aí. Olha o cenário. Quase 100 anos de idade. Seu físico já não é mais o mesmo. Talvez com uma bengalinha auxiliando a andar, na outra mão uma marreta quebrando pedra. Jesus toca no ombro dele, diz para ele: não temas. E o que você vê, escreve. Já parou para pensar por que Jesus está mandando João escrever naquele cenário? Eu só consegui encontrar duas razões. Primeiro,
Nós estamos falando de um homem que está na velhice. A sua memória já não seria a mesma. Por isso ele está dizendo que você vê, ouve. Escute isso aqui. Para que escrever? Porque aquilo que ficar escrito ficará como registro. E aquilo que você está escrevendo, João, alguém vai ler depois. Não vale a pena a gente passar por este mundo, por essa igreja, por esse ministério, não marcar vidas. Você precisa entender que você está escrevendo uma história, porque alguém vai ler a sua história. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que a sua vida pode ser resposta de oração para alguém? João está escrevendo, aquilo que ele escreveu nós estamos vendo hoje. É como Jesus está dizendo, aquilo que é escrito ninguém apaga. Aquilo que está documentado ninguém apaga. Se você tem uma história, e a tua história será relembrada. Você precisa entender que você não pode ficar prostrada. Você precisa ficar de pé, porque alguém se espelha na tua fé. Alguém se espelha em você. Alguém olha para você e vê você como referência. Por isso que você não pode parar. Você precisa continuar escrevendo a história. Você vai marcar a vida de alguém. Você precisa marcar a geração. Eu me lembro, biblicamente falando, que há dois personagens que marcou a história de Israel. O primeiro deles, Moisés. A Bíblia diz que quando ele morreu, choraram a morte de Moisés 30 dias. Um luto que durou 30 dias. Foi preciso Deus olhar para Josué e dizer: Josué, Moisés, meu servo, morreu. Em outras palavras, Josué, sabe? Não te mandei eu. Josué estava de luto. Esforça-te, ter de bom ânimo. Por que ele estava de luto? Por que ele estava cabisbaixo? Porque foi preciso Deus olhar para ele e dizer: levanta, acorda. Porque o luto, a dor era muito grande. Eles perderam Moisés, porque Moisés matou a história. Mas existe um outro cidadão chamado Jeorão, não sei se você já leu sobre ele. Segundo Crônicas 21, 21 diz a Bíblia que quando ele morreu, olha o que o povo disse: foi tarde. Já leu a Bíblia? A expressão bíblica é essa: foi e não deixou saudades. Espera cá. Quando você sair daqui, alguém vai sentir a sua falta. Ou alguém vai dizer: foi tarde. Pegue na mão de alguém, pega na mão de alguém. Diga para ele: Jesus chamou para marcar vidas. Diga para essa pessoa: você é referência. Diga: você não pode ficar prostrada na guerra. Se levanta, crente. O que você vê, escreve, João. E o que é que ele escreveu? Olha para cá, gente. Jesus vai dizer para ele: anota, escreve. O que ele escreveu? Jesus ditando para João: João, eu ando no meio de 7 castiçais de ouro. João, eu seguro na minha mão direita as 7 estrelas. E João, escreve 7 cartas que você mesmo vai entregar. O que é que João está escrevendo? Número 1. João está escrevendo que Jesus anda no meio de 7 castiçais. O versículo 20 diz que os 7 castiçais são as 7. E o que João está escrevendo? Que Jesus está no meio da. Jesus não está à margem. Jesus está aonde? Nos 7 castiçais. Os 7 castiçais é a igreja.
Jesus ainda está. Aleluia. Sabe o que significa? Olha a mensagem que ele está transmitindo. Eu ainda estou no controle. Eu ainda cuido da minha igreja. Eu ainda protejo a minha igreja. Hoje em dia, dependendo da cor da camisa que você sai, você pode ser xingado e ofendido. Mas a igreja tem dono. A igreja é a menina dos olhos de Jesus Cristo. É importante que o diabo saiba que Jesus ainda está no meio da igreja. Ele não está longe, ele está bom. Jesus gosta de estar no meio e encontrar você no meio. Quer ver alguns exemplos? Por que vocês acham que ele foi crucificado no meio? Para dar opção de escolha. Um dia ele entra numa sinagoga, evangelista, e vai pregar. Alguém pega o rolo, ele deita o rolo sobre o púlpito, que naquela época era uma pedra, uma rocha, começa a ler, começa a pregar. Ele para a pregação, olha para frente e aponta o dedo. Ei, você, vem aqui. Parece que eu vejo aquele homem escondendo a mão. Jesus está dizendo: vem. Ele sai da arquibancada, porque naquela época a sinagoga era oval, tinha degraus, cerca de 3 a 4 degraus, a sinagoga lotada. Ele pregando, ele para a pregação e diz assim: vem você, vem primeiro. Ele não poderia estar ali porque ele está com a mão leprosa, a mão mirrada. No cotovelo, a palma da mão, ele está leproso. Se ele entrou ali, ele entrou escondendo o problema, como a maioria de nós fazemos. Às vezes a gente anda na sinagoga escondendo o problema. Só que ali naquele momento só 2 pessoas sabiam do problema. Ninguém sabia do problema. Olha para mim. Só 2 pessoas sabiam do problema. Ele e Jesus. Jesus chama ele para o meio. Enquanto você estiver à margem, a cura não vem. Enquanto você anda no paralelo, Jesus não pode fazer nada. Mas ele está dizendo: vem. Estende a mão. Quando ele estende a mão, temendo de ser pego, porque ele não poderia estar ali. Quando ele estende a mão, ninguém entende o que está acontecendo, mas só 2 pessoas sabem o que está acontecendo. Ele estende a mão e Jesus olha para ele e diz: vai em paz. A mão do homem foi curada, porque ele saiu da zona de conforto e veio para o meio. Está no meio, ele está comprometido. Ele mesmo dá um exemplo: eu ando no meio dos 7 cachos de sangue. Se ele está no meio, ele está comprometido com você. O problema é se você está comprometido com ele. Tira para quem está perto de você: Jesus ainda está no meio da igreja. Se ele está no meio da igreja, quem é que mexe com você? Se ele está no meio da igreja, quem é que vai parar você? Se ele está no meio da igreja, quem é que pode tocar na sua família? Se ele está no meio, você sabia que a casa só não caiu porque você ainda está no meio. Você precisa entender que a sua família só está de pé porque você ainda insiste em ficar no meio. Aonde Jesus está? Eu tenho uma notícia para trazer para essa igreja no ano de 2023. Jesus vai continuar no meio, querendo Satanás ou não, querendo você ficar com cara feia, cara fechada, cara aberta. Jesus ainda vai ficar no meio. Quem tem glória da glória, Jesus? No meio. Escreve, João, eu estou no meio. Segundo, João, escreve aí. As 7 estrelas estão na palma da minha mão. Olha para cá, olha para cá. Quem são as 7 estrelas? Os pastores. Sabe o que Jesus está mandando João escrever? João, diga para a minha igreja que eu tenho a liderança da igreja na palma. Você está na mão dele. Sabe que Isaías 43 vai dizer que estando na mão dele, quem me tira?
Se você está na mão dele, ninguém te tira do local que você foi plantado. E se cortarem, você vai florescer de novo. Como você não entendeu? Ninguém arranca aquilo que Deus plantou. E se eles arrancarem, há esperança para a árvore cortada, porque ao cheiro das águas brotará e será uma planta nova, diz o Senhor. Você está na palma da mão dele. João, escreve o quê? 7 cartas. Tá bom, mas quem é que vai entregar? Você. Ó irmão, olha para mim. João está em aflição. O seu físico, isso aqui se parece com você. O seu físico já não é mais o mesmo de antes. Você já não tem a mesma mobilidade de antes. Diga para quem está perto de você: o tempo passa. Diga: o tempo passa, mas a chamada continua. Aqui, você sabia que para Deus não existe ex? Esse negócio de ex aí é com o seu ex. Para ele, você continua a mesma. Escreve, ei, 7K, tá bom, escreve. Ô gente, você está com medo. O seu físico já não é mais o mesmo. E Jesus está dizendo: escreve aí para a igreja de Éfeso. Eles fazem tudo como manda a cartilha. Tem paciência. Oh, gente. Não é ainda no estudo das 7 cartas. Tem paciência. Sabe distinguir quem é judeu. Trabalha pelo meu nome. Jesus vai elogiando. Faz 9 elogios para a igreja de Éfeso. Aí ele vem no versículo 4 e diz assim: porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Em outras palavras, João, escreve aí e você vai entregar a carta para a igreja de Éfeso. Como assim? Diga para a igreja que eles fazem tudo certinho. A atividade religiosa deles é de mão cheia, mas fazem sem devoção, fazem sem paixão, sem amor. No texto diz: eu tenho que imaginar João escrevendo, dizendo: peraí, Jesus, eu estou com medo. Dá uma olhada aqui no cenário, Jesus. Tem bandido para todo lado, tem gente que não presta para todo lado. Estou aqui quebrando pedra, eu já sou ancião. O Senhor está dizendo para mim levar uma mensagem, dizer para a tua igreja que a igreja se tornou religiosa. E Jesus está dizendo: João, é você mesmo. João, escreve uma carta para a igreja de Sardes. Sim, diga para eles que eles vivem uma vida dupla. Como assim? Tem nome de que vive, mas está morto. É isso, pô. Estou acabado aqui na ilha. Estou com medo. A ilha virou ilha de aflição. É eu que tenho que ouvir uma palavra dessa, sou eu que vou ter que levar. Jesus vai dizer para ele: diga para a igreja: é você mesmo. Mas aí João poderia questionar dizendo: Jesus, dá uma olhada para o meu físico aqui, ó. Estou cansado, mobilidade já não é a mesma. Parece que eu vejo Jesus olhar para João dizendo assim: João, fica calmo. Você vai dar uma olhada no mapa das 7 igrejas? Se você não teve curiosidade, dá uma olhada no mapinha. Aqui, ó. Dá uma olhada no mapinha depois, você vai ver que Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, a geografia faz um arco. Interessante que é uma cidade perto da outra. Era como se Jesus estivesse dizendo para João: João, não tem problemas, eu vou cuidar do itinerário, mas você vai.
Isso aqui é uma mensagem para quem se sente desligado. Isso aqui é uma mensagem para quem se sente cansado. Jesus está dizendo: ainda tem muita coisa para você fazer. Diga para ele, diga para ela: não tem desculpa. Você vai ter que ir. Labastou, calachou, calaçado. Labastou, calabachei, calaçou. Sabe qual é a certeza que nós temos? Que Jesus ainda vai ficar no meio. E estamos na palma da mão dele, é por isso que nós vamos fazer. Escute isso aqui. Eu já estou terminando. Só para vocês terem uma noção, Apocalipse é um livro que contém 22 capítulos, 404 versículos, com 1.200 palavras, contendo 9 perguntas. Interessante que no Novo Testamento existem cerca de mais de 200 perguntas que fizeram para Jesus. Todas ele respondeu, menos uma que ele mesmo fez. Estão lembrados de Lucas 18? A parábola da viúva importuna. Faz-me justiça contra o meu adversário. Diz a Bíblia que todos os dias ela batia na porta do tribunal. Faz-me justiça contra o meu adversário. O juiz era iníquo, sarcástico, parecia que se satisfazia com o desespero alheio, mas tanto era ali na porta daquele homem, ele concede justiça para aquela mulher. Aí vem Jesus e pergunta para aqueles homens: se o juiz iníquo fez justiça a uma viúva que não deixou de bater na porta, será que eu não poderia fazer algo por vocês, homem de pequena fé? Uma pergunta que ele não respondeu a ela. Sabe por que ele não respondeu? Porque não é ele que tem que responder. Olha o que ele vai dizer: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Foi uma pergunta que ele fez e ele mesmo não responde, porque essa é a resposta que pode dar a você. E aí a gente acha, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, a gente acha que é arrebatamento. O texto não fala de arrebatamento. Podemos usar, que Jesus vai voltar. Mas se você analisar o texto está falando de uma viúva que quer justiça, está falando de persistência. E Jesus está dizendo: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Se você for para o original, a pergunta de Jesus muda o foco. Ele está dizendo: porventura, quando o Filho de Deus vier, trazendo a resposta que você tanto pediu, será que ele vai encontrar você nas mesmas condições e nos mesmos lugares que você esteve pedindo? E aí, Deus vai fazer justiça, mas o problema é que ele foi levar a resposta onde você pediu. Você não estava lá. Deus, faz alguma coisa. Quando ele veio, você já não estava mais com aquela vontade de antes. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Apocalipse faz 9 perguntas. Se você não sabe, Apocalipse envolve 3 tipos de públicos: judeus, igreja e gentios. E para cada um desses povos, o Apocalipse revela a salvação deles. Algumas pessoas têm dificuldade de entender o livro do Apocalipse. Uns por causa da interpretação. Afinal, procurar saber o que significa 7 taças, 7 trombetas, 7 ilhas, exige estudo e nem todos têm esse desejo. Outros evitam o Apocalipse por causa dos símbolos, como a mulher grávida do Apocalipse, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, o dragão de 7 cabeças com 7 diademas, a queda das 2 Babilônias, a civil e a religiosa. Existem aqueles que evitam o Apocalipse por medo de saber que um dia todo
contas diante do trono branco, medo de saber sobre o porquê da multidão vestida de branco, com as vestes salpicadas de sangue, medo de saber do governo cruel do anticristo, medo de saber que por causa das suas escolhas, o sofrimento é inevitável e com isso procura a morte, e diz o Apocalipse que a morte vai ser ausentada da terra durante 5 meses, mas ainda existem aqueles que têm esperança, levanta o nome, de participar do governo milenar do Messias, morar na Nova Jerusalém, a cidade que descerá do céu com as mesmas medidas da geografia da Jerusalém terrestre. Existem aqueles como nós que querem estar no novo céu, na nova terra e estar para sempre com o Senhor. Aleluia. Você está preparado? Essas 7 cartas revelam as verdades de Deus. Eu vou deixar isso para terça-feira que vem. Hoje foi uma introdução sobre o assunto. Semana que vem eu quero falar da vida dupla de Sardes. Eu quero falar da igreja de Filadélfia que prega o Deus da chave de Davi, mas esquece que ele está voltando, esse que veio sem mora. Eu quero falar da igreja religiosa, Éfeso, faz tudo certinho, mas perdeu o amor, a devoção. Eu quero falar aqui sobre a igreja de Esmirna, que mesmo perseguição, recebe a palavra profética, ser fiel até a morte, e dar dinheiro na vida. Eu quero ver se você está aqui na semana que vem. Culto de ensino, às vezes, muda o estilo de um culto normal. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. E saiba de uma coisa: se há uma mensagem de Deus para as nossas vidas hoje, é que a ilha do medo não é para matar. O que você está vivendo não é para te destruir. O que você está passando é algo que vai produzir nuvens de glória para a tua vida. Se coloque de pé. Semana que vem eu vou falar das interpretações acerca das 7 cartas. Eu espero que você esteja aqui em nome de Jesus. Quem pode vir aqui semana que vem? Se Jesus não voltar. Amém, queridos? Feche seus olhos. Coloque suas 2 mãos sobre o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar a Deus pela vida da tua igreja. Quero glorificar o teu nome, Senhor, pela vida do pastor César, pastor Azilândia, pastor Esmeraldo, os obreiros, as obreiras, os teus servos. Ó Deus, nós estamos aqui por causa da tua graça. Senhor, nos